Estamos no calor aqui da emoção de chegando aqui no Entrelaços, depois de 3 anos sem conseguir nos entrelaçar presencialmente. Nossa, eu estou muito emocionada, tinha gente que eu nem reconheci com máscara. Muito bom ter vocês todos aqui com a gente, né? Tentando projetar um momento de novos caminhos, perspectivas, né? Novas buscas, né? E tecer isso conjuntamente aqui hoje, né? Buscando esses novos horizontes aqui no Entrelaços, tá bom? Que vocês sejam bem-vindos, que a gente tenha uma manhã extremamente interessante para todos nós, tá bom? E é isso. Eu vou começar com a mesa da comunidade da fala, né, que a moderadora vai ser a Elizabeth, e vão ter os participantes, o Luiz Eduardo e o Orlando. Se vocês puderem vir aqui para a mesa, podem se sentar. E ele está pedindo para a hora que vocês colocarem os microfones na almofadinha. Bom dia, eu sou a Beth Sabino, né, coordenadora do projeto Comunidade de Fala daqui do Rio de Janeiro. E nós somos 6 participantes e temos como nosso supervisor o Dr. Eduardo Vasconcelos, que vocês já devem conhecer. Nós fomos treinados pelo Richard Weingarten, lá dos Estados Unidos e Nova York. O Dr. Leonardo Palmeiras nos deu apenas 40 minutos para nós falarmos. Então nós temos uma dinâmica um pouco diferente, porque nós geralmente falamos em 1 hora e 30 minutos. Mas como nós temos esse tempo um pouco reduzido, nós vamos falar sobre algumas coisas, alguns tópicos, e aí vocês vão guardando para no final, se vocês tiverem que fazer alguma pergunta, aí vocês nos passam. Tá combinado assim? Então, eu vou deixar também o Orlando Batista e o Luiz Eduardo se apresentarem também rapidamente, né? Além de eu ser coordenadora do grupo Comunidade de Fala, eu sou coordenadora também da Borda dos Usuários também, que é um grupo também bastante interessante e que está também no site A Borda dos Usuários. E a Comunidade de Fala, ela não está só aqui no Rio de Janeiro, ela está na Bahia, em São Paulo, Belo Horizonte e no leste de São Paulo. Bom dia, meu nome é Orlando, eu sou cantor e compositor dos Cancioneiros do IPUB e sonho ser reconhecido, né, e aprender mais violão para compor mais ainda e me qualificar mais ainda. Eu sou Luiz Eduardo, tenho formação em psicologia, eu faço um trabalho voluntário no IPUB e no PNEL, com o Dr. Eduardo Mourão, com o Dr. Otávio Sempre e com a Beth Sabino. Antes de começar a dizer os tópicos que nós vamos conversar, eu gostaria também de agradecer ao Dr. Leonardo Palmeiras e ao Dr. Alexandre pelo convite, né? E gostaria também de agradecer a presença de todos que estão nos prestigiando e que gostam da saúde mental, valorizam a saúde mental, né? Vocês, eu tenho certeza que todos que estão aqui, nós que temos um transtorno, vocês não nos vê como uma pessoa diferente, e sim como um cidadão, pessoas que têm direitos, deveres e obrigação. Então os itens são os seguintes: dias difíceis, aceitação, tratamento,
autocuidado, lidando com transtorno, com problemas de saúde mental, sujeito da minha própria história, sucessos, esperanças e sonhos. Então, deixa eu falar para vocês também um pouquinho. Eu moro no Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense, e frequento aqui o IPUB, o Hospital Dia, e frequento também algumas oficinas terapêuticas. Sim. É dia difícil, né? Não, primeiro você vai falar onde você Ah, tá, tudo bem. Então tá. Aqui não estava na programação, mas... Então, eu moro em Campo Grande, né? E eu era do centro de convivência, estava aprendendo violão, né? Aprendi alguns acordes. Eu ia até trazer o violão hoje, que eu só sei uma música. A minha música chama Loucura Insana, está no YouTube, né? Que eu gravei e coloquei lá. Bom, vou falar rapidamente. Meu nome é Luiz Eduardo, conforme eu disse, eu tenho formação em psicologia, no grupo FAU PBML. E eu aprendo muito aqui no IPUB, aprendo muito no Pinel, com o doutor Eduardo, com a Beth, com o doutor Otávio do Monsepa Júnior. Eu aprendo, ajudo e sou ajudado. Eu digo que no IPUB eu cuido da minha mente, da igreja e da minha alma. Vocês estão me vendo bem agora, eu passei por vários psicólogos, vários psiquiatras para estar com esse plano legal agora curtir a vida, valorizar o lado bom da vida. Então, agora nós vamos falar sobre... Eu gostaria que o doutor Leonardo Palmeiras nos desse uma sinalização. Quando tivesse, por exemplo, faltando 5 minutos, que aí nós encerraríamos, tá bom? Apesar de nós termos começado um pouquinho atrasados, né, doutor Leonardo Leonardo Palmeiras? Então, agora nós vamos falar um pouco dos nossos dias difíceis. Aí eu gostaria que vocês memorizassem, para que no final, se tiver alguma pergunta, vocês nos fizessem. Dias difíceis, Orlando Batista. Sim, meus dias difíceis foi na primeira internação, né? Quando eu com 16 anos de idade, né? Foi uma crise assim, descontrole emocional, né? Que eu não conseguia me controlar, né? Mexia com os braços, ficava totalmente, né? E falava com meu irmão, agredia uma pessoa, mas eu não fiquei agressivo, né, na verdade, né? Mas eu fui internado em Vilar dos Teles, inclusive em Vilar dos Teles, na São Francisco de Paula, Hospital São Francisco de Paula, mas não era um hospital adequado, né? Então eu não tomei remédio, mas me amarraram na cama e botaram sonda, né? E foi muito difícil para mim. Depois eu saí perto do Natal e saí cheio de piolho de lá e foi horrível, né? E eu não passei a tomar remédio, depois até servi o quartel. E na segunda vez, em 1986, foram 3 internações até hoje. Em 1986, eu fiquei andando na rua, fui para Copacabana, eu tive delírio, eu tive alucinações, vozes, perseguição, né? E andava na rua e fui preso. Eu trabalhei no Clube Regata do Flamengo e fui preso, né? Porque eu entrei no ônibus de turista, né? Tudo bem, estava certo, mas eu estava com a carteira de trabalho, né? Aí eu fui preso, me colocaram fora assim, não botaram junto com os presos, botaram separado, né? Aí teve uma hora que eu dei um dinheiro para o rapaz lá, o preso, aí me soltaram. Aí eu pulei o muro, depois entrei numa casa, e aí depois que eu pulei esse muro da casa, saí, eu vi as pessoas me viram, né? Aí eu saí e eu achava que alguém ia tirar do prédio. Então, foi muito difícil. Na segunda vez também, na terceira vez eu também andei na rua e foi muito difícil. Mas desde 91 que eu tenho equilíbrio emocional. Dias difíceis. Bom, pessoal, dias difíceis. Eu acho que todo ser humano passa por momentos difíceis, tempestades na vida, furacões na vida, depois aquele ditado, depois da tempestade vem a bonança, né? Eu passei por um momento difícil, eu não me valorizava, não me amava como ser humano,
não cuidava de mim, não valorizava meus amigos, a igreja, tudo. Eu ia vivendo de qualquer jeito. E isso foi momentos difíceis para mim, né? Porque eu não valorizava as coisas boas da vida. E aquele ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então eu fazia coisas esquisitas, ia levando a vida de qualquer jeito. E agora que vocês estão me vendo assim, vocês não sabem o quanto passei para chegar aqui. E só para finalizar, momentos difíceis, todo mundo passa, agora eu estou numa fase muito boa, mas não posso desperdiçar a ajuda do IPUB, do Pinel. E eu acredito muito, conforme eu disse, na igreja, no IPUB eu cuido da mente, da igreja da minha alma. E vou levando a vida agora consciente, levando a vida numa boa, curtindo esse vidão aí que Deus fez pra gente. E as terapias ajudam muito. Eu tenho uma frase que diz: terapia é a arte de cuidar da alma. E loucura é não se tratar. Terapia é a arte de cuidar da alma. E loucura é não se tratar. Então, meus dias difíceis foram... Eu tinha 23 anos, foi a primeira vez que eu me internei. Isso foi em 1982. E aí eu venho de uma família desajustada, né? E aí eu perdi o emprego e perdi a família. Quando essa família que eu morava com ela descobriram que eu tinha perdido, que eu falei para eles que eu tinha perdido o emprego, aí eles me colocaram para fora de casa. Em vez de eu ficar desesperada, eu fiquei em estado de euforia. Aí eu fiquei um ano e 7 meses no auxílio doença, fiquei 2 meses e meio internada no Dr. Weiros, aqui de Botafogo. Depois eu fiquei 1 ano e 7 meses em benefício, retornei ao mercado de trabalho e depois, quando foi em 1996, eu fiquei doente de novo. Foi quando eu conheci o Pinel, que fiz triagem e vim parar no IPUB. Aí eu conheci pessoas maravilhosas, né? Eu aprendi ontem no treinamento com o Caio lá de São Paulo e com o Richard, no nosso treinamento online, que a gente não deve citar o nome das pessoas, né? Porque senão tem um aqui que eu citaria e um outro que é lá do laboratório de psicopatologia e subjetividade, que eu citaria também. Esses são os meus principais dias difíceis. Agora nós vamos falar sobre aceitação. Tá bom, tudo bem. Mais longe? Mais longe. Tudo bem. Então é isso, a aceitação. No começo foi estranho, né? Que eles passam ao dó, você fica mais longe. Eita, tá bom. Então era difícil, né? Porque no começo você começa estranha, né? Você começa a tomar Aldol, o primeiro remédio normalmente é Aldol, aí você fica babando, você fica com efeito colateral, e foi difícil aceitar, né? Com o tempo você vai, no começo até me dava um diagnóstico de esquizofrenia, e eu ficava com aquela coisa na cabeça, sabe? Pô, esquizofrenia, caramba, isso vai ser uma coisa horrível, e eu ficava muito deprimido, né? Mas eu vivia a vida normalmente, né? Eu vivia normalmente, mas a família foi muito importante para me aceitar, né? A família é importante para nos aceitar, é importante que as pessoas nos aceitem para nós nos aceitarmos também, né? Então é fundamental, né? Eu acho que com o tempo, de tanto você tomar remédio, o mais fundamental é você não deixar de tomar o remédio, e mostrar a sanidade mental, tentar controlar, não beber, a bebida deprime você mais, você começa a ter paranoia em várias coisas, e fazer o bem para que as pessoas te aceitem como você é importante isso. Bom, a aceitação, todo mundo quer ser aceito, não tem um ser humano que não quer ser aceito no grupo. Tem aquela galerinha que não te aceita muito, mas nem Jesus Cristo foi aceito por todos, né? Ele que é o grande rei.
E a aceitação a gente tem que ser aceito pelo grupo e a gente tem que se aceitar também. Porque se a gente não se aceita, não serve para nada, não sei o que, não tem valor. Se você não se aceita, você tem que primeiro se aceitar para o grupo aceitar você, né? E é isso, você tem que ser útil, você tem que ser agradável, você tem que ter empatia para o grupo te aceitar e ter aquela comunhão, aquela confraternização, um ambiente gostoso, né? Então, é complicado a aceitação, porque tem o problema do estigma, do preconceito. As pessoas não nos aceitam como nós. Depois que você tem um transtorno, muitas vezes parece que você ficou marcado com aquela doença. Isso é muito ruim, isso é muito chato para nós que temos esse transtorno mental. E aí o que acontece? Você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que tomar suas medicações direitinho para você ficar, entre aspas, convivendo entre aspas, com essas pessoas ditas normais. Agora nós vamos falar sobre tratamento. Eu me trato no IPUB há mais de 35 anos. Então, não estou cantando não, está certo. Lá no IPUB não esqueça nem ao contrário, tem que aproximar. Então é isso, eu me trato no IPUB há 36 anos e o tratamento é esse, eu fazia psicologia, né? Fazia tratamento com psicólogo, vários psicólogos, isso foi fundamental. E os cancioneiros também me ajudou muito, né? Eu descobri o meu talento para música e o psiquiatra sempre é fundamental também. A gente aprende muito com o psiquiatra, com os psicólogos, né? E a gente vai tentando manter o equilíbrio, né? Fazendo as coisas certas para poder viver a vida dignamente que nem todo mundo. Tratamento. Bom, o tratamento é essa frase aqui: loucura é não se tratar, terapia é a arte de acalmar a alma. Então o tratamento é importantíssimo, o remédio, as terapias, a igreja, os amigos, a família. Muitas vezes não acontece perfeitamente, mas o tratamento é importante. Se você não tiver um tratamento, você sente, realmente você não se sente amado, você se sente esquecido de lado, pode fazer uma besteira. Então, e a gente vê na sociedade muita violência, muita intolerância, mas o tratamento é importante. A loucura é não se tratar, terapia, a arte de acalmar a alma. E a gente vai tratando, que a gente consegue vencer o transtorno. Não vai derrubar a gente vai derrubar o transtorno e viver o que é. Só quero dizer uma coisa: tem uma música que diz: há muita vida lá fora e vamos viver o que há para viver. Há muita vida lá fora e vamos viver o que há para viver. Tratamento, né? Basicamente eles já falaram o que eu tenho para dizer também, né? Tratamento, o que me ajudou no meu tratamento foram os médicos, psiquiatras, foram os psicólogos, as terapias terapêuticas. Eu me internei aqui no IPUB entre 98 e 99, 98 e 2003. Eu fiquei entrando e saindo da internação. Então tinha as oficinas terapêuticas, tinha uma psicóloga, a psicóloga do Jardim, ela já até faleceu. Ela me ajudou muito, era num plantio. A gente mexia muito na terra e plantávamos. Eu me lembro que nós plantávamos feijão e aí a gente desenhava. Isso tudo é muito bom também, ajuda muito no tratamento do paciente. E outras coisas também que ajudam muito, a força de vontade também. É preciso você dizer, eu sempre costumo dizer, eu não sou uma doença, eu sou uma pessoa. Eu gostaria, pelo que eu estou vendo, eu acho que vai dar tempo de vocês fazerem perguntas.
perguntas. Então vamos pensando em algumas perguntas que vocês gostariam que nós respondêssemos. Nós estamos prontos para isso. Agora, autocuidado, lidando com problemas de saúde mental. Eu caminho todo dia. Esqueci de novo. Eu caminho todo dia, eu faço minha atividade cotidiana, faço minha higiene corporal, tomo meu remédio diariamente e eu procuro ter um sono tranquilo, né? Porque é importante ter um sono tranquilo, né? E também você, como eu falei, né? Você não beber, assim, você até pode um golezinho, né? Uma vez, dependendo da patologia, até que pode, né? Claro que, obviamente, existe pacientes que se tomar um pouquinho já fica alterado, mas no meu caso não tem problema. Agora, um galão de vinho acho que é complicado, né? Então, eu procuro dormir não muito tarde, né? E mesmo se dormir muito tarde, não acordo tão cedo, depende, né, do dia, né? Que tiver que acordar cedo, dormir cedo. Então é isso. E você procurar manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio da sua mente e se achar útil à sociedade, para que a sociedade se ache útil também, se acha útil. Bom, autocuidado, eu acho que você tem que se amar, se cuidar, a sua aparência, a sua roupa limpinha, cabelo cortado, porque as pessoas reparam, né? Se você não se cuida, a pessoa, aquele cara desleixado ali, não sei o quê, e a gente deve se cuidar em primeiro lugar, para a gente se amar, você ficar contente com você mesmo, né? O autocuidado, você cuidar de você, que vai atrair coisas boas, né? Muitas vezes o paciente, quando chega no hospital no IPUB, ele não cuida bem, ele vai aprendendo a se cuidar, né? Ele vai aprendendo a se cuidar. E é interessante você se cuidar, porque você fica bem, as pessoas te olham bem, você se sente bem, você vai pensar coisas boas. Mas... Então, o autocuidado é muito importante, sim, o autocuidado, porque se você não autocuidar-se, você acaba ficando doente novamente, né? E a recaída é pior do que o início da doença. Então é importante tomar medicação, as terapias, igual o Luiz Eduardo está falando, né? Você cuidar da sua aparência, você gostar de si próprio, e é isso, eu acho que seria isso. E também, se você estiver notando qualquer coisa estranha, né? Alguma coisa que você não esteja se sentindo bem, é importante que você fale com o seu médico. Não guarde só para si, converse com o seu médico para reajustar a medicação. Agora, sujeito da minha própria história. Eu faço minhas terapias, passeio, vou ao mercado, uso o positivismo para me controlar. Descarto os sintomas negativos, escrevo poesias, componho, o meu pensamento me ajuda a interagir comigo mesmo. Tenho fé em Deus, espiritualmente Ele me conduz à realidade. O tema é sujeito da minha própria história. Bom, sujeito da minha própria história. Deus conhecia a gente desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. A gente tem que se achar amado, não se achar sou superior, tal. Não, poxa, eu sou amado, eu tenho que viver esse mundo numa boa. Eu não sou um objeto, eu sou um protagonista. Para você tem que se achar amado. Tem gente que confunde que ser protagonista é você ser soberbo, você quer ser superior. É você se sentir amado para amar e ser amado, entendeu?
você não pode ser um objeto, você tem que ser um protagonista para se acontecer uma coisa que você vai falar, poxa, peraí, eu sou amado, eu não vou cair nessa porque eu me amo, eu não vou por esse caminho de drogas, de maldades, eu não vou cair nessa porque eu sou muito amado. Sujeito da minha própria história, né? Então, eu consegui, depois que eu saí da internação de 2003 até hoje, eu não me internei mais. Eu moro sozinha, né? Moro sozinha já desde os meus 25 anos. E eu sou evangélica também, né? Aí, lá na igreja, logo que eu retornei da internação, eu fui rejeitada, né? As pessoas me evitavam. Mas aí aos poucos eu falei assim, não, esse aqui é o lugar que eu escolhi para ficar. Eu não quero mudar de igreja, eu quero ficar nessa igreja. Aí aos poucos eu fui conquistando de novo novos amigos, e eu prefiro lidar com idosos do que com crianças. Aí eu fui ser secretária dos idosos, fiquei 8 anos como secretária, foi uma experiência muito boa. Depois eu fui ser secretária de novo da União de Adultos. Eu gosto de falar poemas, Obrigada, Cidinho. Depois eu fui... eu gosto de falar poesias decoradas. Fui falar minhas poesias decoradas. Aqui no IPUB nós temos um ateliê que chama Ateliê da Vida. Tem uma artista plástica. Eu trabalho com ela, participo do meu grupo de acompanhamento todas as segundas-feiras. Nós participamos toda terceira sexta-feira de cada mês. Nós temos nosso grupo online da comunidade de fala, no qual o Dr. Eduardo Mourão é o nosso supervisor. E aí vai, eu faço caminhadas também, faço os meus tratamentos também paralelos ao da psiquiatria, e assim eu vou levando a minha vida. Agora, agora, sucessos, esperanças e sonhos. Sonho em expandir meu talento, sonho com o fim do preconceito, sonho com a paz no mundo, ter sucesso na vida, esperança de um mundo melhor, mesmo desigual, e que um dia haja cura para a nossa doença. Bom, eu acho que sonho todo mundo tem. A criança já, quando tem uns 5 anos, meu sonho é ser bailarino, meu sonho é ser o engenheiro, jogador de futebol. Toda criança tem sonho, né? Muitas vezes a vida é o que eu chamo uma coisa de rasteira cruel da vida, né? Muitas vezes a pessoa tem um sonho lá, mas a vida dá uma crueldadezinha aí, que a pessoa morre, não pode viver, não pode realizar seus sonhos, né? Mas só que é importante ter sonhos. Você será do tamanho que você sonha. É importante ter sonhos, senão a vida fica muito sem graça. Para você ter uma meta, para você atingir. E é triste quando, por exemplo, o cara quer ser jogador de futebol, aí morre em um acidente de carro, aí o acidente dele mas só que tenha sonhos para melhorar a sociedade, a comunidade, para um mundo melhor, que com certeza Deus vai ajudar. Então, sonhos, sucessos, esperanças e sonhos. Eu já adiantei um pouquinho, né? Já falei do que eu fazia, do que eu faço na igreja, continuo fazendo.
E até o Júlio, ele não é desse grupo aqui, mas ele ficou aqui, né? Então... Obrigado. Então, eu já fui ao Canadá 2 vezes, né? Fui em 2013 e 2014. Em 2013 eu fui para conhecer os serviços de saúde mental. Em 2014 eu fui representando a voz dos usuários. Fui no Peru também representando a voz dos usuários. O Dr. Otávio Serpa ganhou uma pesquisa grande do CNPq e me convidou para participar. Eu ganhei uma bolsa remunerada e fui várias vezes em Campinas. Já fui em São Pedro de Aldeia também, no mestrado, dar uma palestra convidado por uma psicóloga que estava fazendo mestrado. Eu fui falar sobre a minha experiência também na voz dos usuários. E aí, quando chegou lá, tinha uma menina, tinha uma mãe, só foi para os familiares. E essa mãe, ela tem uma filha que tem síndrome de Down e estava apresentando problemas de saúde mental. Aí quando eu cheguei lá no CAPT de lá, o CAPT de lá é bem simples, mas é tudo bem organizadinho. Aí tinha uma placa com um cartaz em cartolina, a professora Elizabeth vai dar uma palestra hoje. Quando eu cheguei nisso, eu morri de rir, porque eu não sou uma professora, eu sou uma usuária mental como qualquer outro usuário mental. Mas aí depois que eu comecei a falar, a mãe da criança ficou tão emocionada que falou assim, não, eu agora vou cuidar melhor da minha filha. Ela se sentiu esperançosa em cuidar da filha dela, né? E quando algumas pessoas daqui do IPUB ou lá da minha rua me veem, Beth não tem nada não. Não, eu não tenho nada não, eu tenho uma doença, só que eu não sou uma doença e me cuido. Como o Lucas estava conversando comigo ali fora e estava falando, né? O médico dele não quer nem mais ver ele de tão bom que ele já está, né? E outra coisa que eu queria falar também, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, me deu um branco agora. Me deu um branco agora no que eu queria falar. Então, eu acho que é isso mesmo, você tem que se cuidar, você tem que ter sonho. E outra coisa que eu costumo dizer também nas palestras que eu faço, já está no tempo, né? Só mais 5 minutos, né? Tá bom, doutor Alexandre. Outra coisa que eu costumo falar também é que eu tenho um sonho que eu não posso revelar, porque por enquanto ele não foi realizado e que não depende só de mim, depende de outras pessoas. Agora então, doutor Alexandre, eu vou abrir um espacinho de 5 minutos, não dá, né? Mais do que abrir para perguntas, tá? A gente aqui vai ter 2 outras mesas para assistir, onde uma também trata de vivências do pessoal da Interlaços e a ideia da construção. Eu, Eduardo e Richard tivemos uma conversa bem casada. Você vai assistir os outros programas. A ideia é de convidar também pessoas para fazer parte da comunidade da fala. Pode? Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou professor aposentado aqui da UFRJ e a gente tem desenvolvido vários projetos nessa linha do protagonismo das pessoas usuárias e dos familiares. O Comunidade de Fala é um projeto que veio inspirado numa experiência dos Estados Unidos que vocês viram aqui, que é a pessoa usuária apresentar sua vida para plateias diversas, estudantes, profissionais, pessoas, a clientela de serviço, né?
E a gente percebeu nesse processo que o impacto é muito grande para quem assiste, né? Ver que é possível ter esperança de uma vida, né, ativa, cheia de significado, cheia de boas estratégias para lidar, cheia de projetos. Esse é o objetivo do Comunidade Fala. Isso ajuda na luta contra o estigma, ajuda na aceitação, né, dessa experiência de sofrimento mental, tanto para eles, né, que vão sistematizando a própria experiência pessoal, como também e principalmente para quem ouve. Então, a partir dessa reunião, o Richard esteve aqui, tivemos uma reunião, né, com o Leonardo e com o Alexandre. A gente faz esse convite para as pessoas usuárias, né, os clientes, né, os usuários da saúde mental que quiserem participar. Nós temos a possibilidade de uma nova capacitação para o ano que vem. Tá? Hoje já temos usuários que fazem essa capacitação no Brasil, né? Nós temos vários núcleos aí, pelo menos 5 ou 6 núcleos no Brasil, e já temos um formador, e o Richard também pode participar via online, né? Então está o convite para vocês. Tá? Vamos continuar então com a programação. A gente pode sair da mesa. Elias, vem cá. Agora é o projeto de construção de uma associação. O moderador vai ser o Elias e aí ele vai apresentar. Bom dia para todos e todas. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas por um pequeno atraso que houve, que foi por minha culpa. Eu registrei, acho que todos esses anos as nossas reuniões sempre às 10 horas, enquanto às 10 horas, apesar de ter marcado mais cedo, eu não sei. Então foi por isso que eu acabei atrasando um pouco, peço desculpas por isso. Bom, na mesa nós vamos falar sobre o projeto da Construção de Associação, que é um movimento que partiu dos familiares e usuários, e para tanto eu vou convidar a Luísa Lins, do grupo Mentes em Ação, a Luísa está aqui, a Cristina Leal, do grupo Abra Sua Mente, e o Gustavo, que também é lá do grupo Mentes em Ação. Está aqui na frente. Então podem tomar lugar à mesa, né? Bom, nós vamos tentar, né, meus caros colegas, de dar assim de 10 minutos para falar de cada um de vocês, ok? Quem vai começar? Está na ordem mesmo da mesa. Então, a Luísa. Tá certo. Bom dia a todos. Meu nome é Luísa, sou do grupo Mentes em Ação. Sou do grupo Mentes em Ação, meu nome é Luísa. Bom dia. Foi, né? Meu nome é Luísa, sou do grupo Mentes em Ação. O Mentes em Ação é um grupo misto. Aqui participando da mesa eu tenho a Cristina, que é do Abra Sua Mente, e tenho um companheiro, parceiro de coordenação do Mentes em Ação, que é o Gustavo Meano. E aí nós abraçamos, né, um tema que é para falar dos novos tempos e perspectiva. Tá baixo. Tá bom? E aí, assim, nós abraçamos o tema, né, que é para falar sobre novas perspectivas, novos tempos. E eu primeiro quero fazer uma observação importante, que essa história de construir uma associação, ela começou junto com o grupo. O nosso grupo surgiu em 2015,
E uma das pessoas precursoras dessa ideia foi o Gustavo Meano. O Gustavo sempre teve, né, essa ideia desse sonho ser concretizado. E aí a gente precisa comentar algumas coisas que, quando a gente entra no programa, que a gente vai se deparando com várias informações, a gente também vai se modificando, né? Os tempos realmente são outros. E aí surgiu, desde agosto desse ano, a ideia de fazermos sim a criação de uma associação e por que não. Mas é importante também a gente lembrar de algumas situações que nós acabamos de passar, que foi a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe uma modificação muito grande na vida de todos. Os grupos, eles tiveram que se adaptar, né? Fazer reunião online. Alguns grupos, após a pandemia, tiveram que também se readaptar de novo. Voltaram alguns com a reunião presencial, outros fazem a reunião online e outros ainda com dificuldade de voltar. Então, isso tudo foi durante esse tempo todo, né, todas essas mudanças. Além disso, houve também uma sobrecarga de quem administra os grupos, né, porque a gente recebe mais contato das pessoas para receber informação de acolhimento, informação para saber quando é que vai ser o seminário, o próximo seminário, as inscrições, como é que faz o passo a passo para permanecer no seminário. Então, isso tudo, né, a gente vai passando por tudo isso que a gente viu, essas modificações. E aí a gente tem um detalhe importante, que é bom sempre lembrar, que tem pacientes que coordenam os grupos também, e eles também estão sobrecarregados. Além disso, né, com toda essa mudança que a gente passou, as pessoas elas não param de perguntar, elas querem que esses grupos de ajuda mútua do programa aconteçam lá no bairro onde eles moram, né? Tem gente que a gente já recebeu pedido para fazer na Zona Oeste, em Alcântara, e aí como é que a gente pensa sobre isso, né? A gente está aqui porque a gente acredita desde o início, quando a gente recebe, né, informação no grupo de ajuda, e hoje a gente está podendo ajudar. Hoje a gente fala de um grupo que todos têm o poder da fala, tanto o paciente como o familiar, a própria equipe técnica. Então aqui realmente é um lugar de fala e nós nos transformamos. E aí também é bom pensar que a equipe, né, a equipe técnica, ela tem os médicos, né, os profissionais de saúde, que também ficaram sobrecarregados e eles não podem hoje dar atenção da forma que davam para a gente. Então, isso tudo tem que ser muito repensado. E aí, através dessas reuniões que nós nos organizamos para tentar criar, sim, uma associação, a gente se organiza desde agosto, a gente debate várias ideias, planejando, né, através de um consenso de todos. E aí as ideias vão surgindo, como, por exemplo, a gente pensou e a sugestão veio como uma ampliação de uma escola de formação. Essa escola de formação seria aqui no IPUB, para aproveitar o próprio laboratório. Seria um curso de seminário com aula teórica e prática. Teríamos direito às aulas, seminários e aos estágios, né, que seriam a avaliação, a nossa avaliação diante daquelas informações. Alguém ia nos avaliar, né, os próprios professores. Mas para isso requer financiamento. E aí nesse próprio grupo, dessa construção da associação, surgiu a ideia de se colocar isso no papel e direcionar para um órgão que financia projetos. E não desistimos, a gente está no meio das outras pessoas que tiveram ideias como a nossa para ver se a gente consegue, né, até para o ano que vem, criar essa escola de formação. Mas aí, pensando nisso, a escola de formação teria que ter uma parceria, e a parceria seria justamente a formação da associação. E aí, quando a gente pensa nisso, o que a gente pode oferecer na nossa associação, já que os grupos, eles oferecem tanta coisa boa, né?
Hoje eu vejo que, nossa, a gente oferece muita coisa boa. Quando aquela pessoa chega aflita, que todos nós aqui já chegamos a passar por essa situação, dá uma calmaria quando a gente chega no grupo, né? E o que a gente pode oferecer? Então, essas ideias surgem nessas reuniões que a gente está fazendo quase que quinzenalmente. Nas reuniões participam pessoas do grupo técnico, pacientes e familiares. E com muito cuidado e planejamento a gente vai tendo ideias. E uma das ideias que surgiu, que a gente agarrou um pouco, a gente teve simpatia por essa ideia, foi a criação de fazer esquetes. Os esquetes são histórias curtas com os temas que nós passamos durante a nossa jornada aí com os nossos entes queridos. Está sendo assim, muito legal, está acabando o meu tempo. Eu vou passar aqui a palavra para a Cris e já quero agradecer porque eu estou aqui, tá? E aí a gente vai pensar novos tempos, novas perspectivas. Obrigada. Bom dia a todos. Ainda tenho um pouco a voz embargada, sabe? Eu sou mãe de um rapaz com esquizofrenia, ele está com 26 anos e eu sou enfermeira, mas eu ainda tenho muito uma fala de mãe. A Luísa tem uma fala muito de mãe, muito profissional, da associação, eu vou chegar lá. Mas eu ainda tenho uma fala de mãe ainda. Participar da associação, ter sido convidada, foi um privilégio para mim. Eu fui chegando aos poucos, né, nesse universo da saúde mental, por uma questão talvez da própria carência mesmo de informação e pelo meu mineirismo também de estar junto, de estar perto, de poder estar com pessoas. E a primeira pessoa que eu comecei a verificar há um tempo atrás foi entendendo a esquizofrenia, que foi o site, né, do Dr. Leonardo. E aí eu conheci a Nora também através. Aí me direcionaram, a própria internet me direcionou para um grupo, Abra Sua Mente. Só que logo começou a pandemia e aí nós estávamos nos reunindo e ainda estamos online. E foi muito bom essas reuniões, tem sido muito bom também essas reuniões presenciais online. É uma nova perspectiva para o cuidador, né? Que a gente não tinha como se encontrar. E aí houve o convite para participar dessa associação, ainda é algo novo para mim, né? Que a associação tem começado as reuniões em agosto. Eu já faço parte de uma associação, que é a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, que é a AME, mas é uma associação muito a nível de WhatsApp, né, já é uma associação, mas as mães são no Brasil todo. E eu queria muito estar numa associação próxima, né, eu moro em Niterói. Então, esse momento tem sido especial. Eu penso que a associação pode, assim, prestar muitos serviços. Eu tenho uma questão pontual que eu acho interessante colocar, que atualmente eu estou trabalhando num plantão de emergência e lá eu vejo assim a dificuldade dos próprios profissionais de saúde no acolher a pessoa com saúde mental quando chega. É uma desinformação desumana. Eu sou enfermeira, então eu sei muito bem do que eu estou falando, em todos os níveis profissionais, sem dizer quais. E isso me machuca. E eu tento não ser chata, porque também a gente vai ficar muito mal visto no ambiente, mas eu tento pontuar, né, sempre que possível, com educação e com carinho, da importância de acolher bem, porque a pessoa está em sofrimento, né? E além disso, eu trabalho há 3 anos numa cadeia pública, lá em São Gonçalo, da Xindiba. Aí lá, assim, aí a coisa do desumano é assim, sem precedentes. E recebemos muitos internos, né, com transtorno mental, que em algum surto ele cometeu alguma coisa, mas ele não precisaria estar ali.
ele poderia estar, talvez, cumprindo a pena que ele tem que cumprir num local apropriado para o tratamento dele. Mas, infelizmente, não é o que o nosso país ainda oferece. Então, eu penso que a associação precisa abraçar muitas coisas. E a gente tem que sonhar alto, a gente precisa sonhar longe, muito além do que o nosso filho que está dentro da nossa casa. A gente precisa muito pensar nos outros, nos que estão presos, nos que estão na rua, né? Nos que estão desabrigados e com transtorno mental, ou daqueles que de repente estão bem, mas entram em algum surto, necessitam de um serviço de saúde, que ali não tem nenhuma orientação de como acolher. Aí eu penso em capacitações, em cursos, em mini-cursos, em orientações. A gente precisa se encontrar muito para reverter essa situação. É uma questão de tempo, mas devagar, com orientação, com educação, nós vamos chegar lá. Nós já chegamos muito longe, mas nós vamos chegar muito mais longe. E a associação tem também esse papel. Eu vou passar a palavra para o Gustavo. O Gustavo é maravilhoso em falar sobre a associação, um grande estudioso sobre o assunto, admiro ele muito. Obrigado pelos elogios. Estamos iniciando. Eu comecei a ouvir falar sobre a associação na época 92, as questões ambientais, e é muito interessante depois que assisti a comunidade de fala, parabéns pela mesa anterior, e eu estava me fazendo uma pergunta que eu gostaria de levar, né? O que te motivou, o que despertou ter tido um diagnóstico? Então, eu acho que a gente encontra uma função no mundo a partir de um momento de crise, né? Então, assim, a crise gera uma oportunidade, e vocês estão com essa oportunidade de parabéns. É a nossa oportunidade de modernizar esse momento com um processo que derivou e confirmou que a gente poderia ter um projeto associativo. Então, o porquê de uma associação? Através de uma associação, a gente pode prestar serviços, participar de editais públicos e privados. A gente já presta serviço através da UFRJ, que é um aparelho do SUS e que funciona muito bem. Mas se nós tivermos uma estrutura organizada com o CNPJ, de uma maneira associativa, esses serviços podem participar de alguns editais que são exclusivos para associações. E algumas empresas privadas também possibilitam essa estrutura de participar dos editais dela. Algumas associações que nós viemos a conhecer depois do trabalho do acesso, como Crônicos do Dia a Dia, nós participamos do FAS também, que é o Fórum de Atores de Saúde, e cada vez mais, entrando nesse mundo do terceiro setor, a gente vai descobrindo como que a gente pode melhorar e qualificar os serviços que nós já prestamos, que eu vou comentar em outro slide aqui. Então, o benefício de ter uma associação também é que a gente vai organizar melhor pessoas que são voluntárias daquela associação e pessoas que vão ser efetivas, por que não? A associação tendo um padrão no qual ela pode arrecadar em algum momento, ganhando um edital, ganhando uma verba, ela pode até contratar pessoas e as pessoas podem ser remuneradas para estarem atuando dentro daquela associação ali. Porque tudo que nós fazemos aqui é um trabalho com muito amor, nós já temos esse amor. Se você puder ser valorizada pelo amor com algum rendimento, você vai trabalhar com muito mais vontade. Então, e a gente vai causar um impacto social estruturado. Então, a gente já é um time. Eu coloquei aqui uma foto que a gente frequentou muito essa casa, a casa do Leonardo, que está lá atrás, com a mãe dele, né? Agora ela está numa casa nova, a gente depois vai conhecer, fazer o churrasco, foi na sua casa, Regina. Então,
Teria várias fotos para colocar aqui, a foto na Quinta da Boa Vista e outras fotos, mas eu escolhi essa aqui que eu achei no computador mais rápido. Então a gente já é um time. Mas para aproveitar nosso potencial, a gente tem que identificar as pessoas que estão interessadas em participar ativamente da construção dessa associação, seja voluntariamente ou de uma forma técnica. Como eu estou fazendo, eu procurei até me especializar, eu estou fazendo um MBA em organizações governamentais e negócios de impacto. E está me ajudando muito a estruturar. Eu tive uma mentoria com o Projeto Legado, que é de Curitiba, que está funcionando muito bem para estruturar isso mentalmente e fazer o planejamento dessa associação. Então a gente pode colaborar remunerado se a gente tiver como doadores, como outras associações que surgiram até depois do programa Entrelaços, como o AME, né, que é a Associação Mães de Mãe. Se vocês forem observar o histórico deles, eles se constituíram como associação juridicamente, efetivamente no cartório, depois que o Entrelaços, depois do Mentes em Ação, até depois de eu já ter falado, só que tudo tem o seu momento de acontecer. E assim, a gente vai poder multiplicar o que o programa Entrelaços já faz, vai levar empoderamento pessoal, familiar, que é o que o programa faz, aos futuros participantes, aperfeiçoar a expertise do programa através de enfrentamento de conflitos, né, entre familiares e pessoas com sintomas e diagnosticadas com transtornos mentais severos, fundar grupos ligados à associação de maneira presencial ou online, de maneira sustentável, ou seja, não vai ficar só dependendo aqui do... A gente pensa em usar o aparato da UFRJ, mas também, por que não, ter uma sede para essa associação? Como a gente já até no Mentes em Ação, a gente usava uma sede que era em Comodato, só que depois da pandemia a loja fechou e a gente teve que migrar para uma igreja. Hoje a gente está numa igreja, no pátio de uma igreja. Mas existe ainda a viabilização de voltar para essa sede. É tudo uma conversa que tem que ser feita. Por quê? Porque demanda o registro associativo, a gente poderia abrir um alvará de funcionamento para aquela loja lá ser aberta, porque não dá para abrir o espaço, que é o prédio, sem ter um alvará de funcionamento. Então, o que a gente já fez até aqui? A Luísa falou, desde agosto, eu botei ali 2 meses, nós são 4 meses praticamente de reuniões. A gente iniciou o planejamento estratégico associativo, visão, valores, falamos bastante sobre isso, estruturamos uma teoria da mudança, que eu vou apresentar nos outros slides. A gente definiu um nome provisório, que seria MEA, que seria Mentes em Ação, mas esse nome depende de uma busca prévia que a gente viu ali da Defensoria Pública da União. A gente teve uma reunião com a Defensoria Pública da União, eu e a Luísa, para a elaboração do estatuto, que, como a gente tem pouco dinheiro para fazer a associação, a gente viabilizou uma reunião que o Leonardo indicou uma pessoa lá da DPU, e a DPU fez o quê? Uma reunião com a gente e informou o que é necessário para fazer a associação através deles. E para fazer a associação com eles é necessário que 3 pessoas que participem da diretoria tenham uma questão de hipossuficiência, não possam arcar com as despesas cartoriais e as despesas jurídicas para elaborar um estatuto. Então a gente tem que ver isso nas reuniões que já estão sendo feitas, mas que todos aqui estão convidados a participar das reuniões online com a gente. A teoria da mudança, como eu estava falando no slide anterior, o que a gente tem? A gente tem os recursos, que são os grupos, os sites, os profissionais, os coordenadores, o público-alvo, a equipe técnica. As atividades que a gente faz acolhimento, que é o cuidado nas reuniões, a orientação, o aconselhamento, o WhatsApp, que cada grupo aqui tem o seu WhatsApp, então uma rede que se forma ali em volta de todo o sistema. Tem a formação, que é feita no programa de 2 anos de formação, que pode ser multiplicada essa formação, como a Luísa falou, que o Leonardo citou. A gente estruturando esse curso, dando um certificado, a formação vai ser muito mais eficiente.
e o grupo TEM, que é o Teatro Estético entre Minorias. Tem 5 minutos? 2? Vou passar aqui rápido. Os produtos: pessoas empoderadas aderindo ao tratamento, como a gente viu, pessoas aconselhadas, pessoas treinadas e para lidar com os conflitos melhor. Resultados: uma melhora na qualidade de vida, que fica clara aqui, todo mundo pode ver que a gente tem uma vida muito melhor depois que conhece o Entrelaços, conhece a comunidade de fala e outros tantos serviços de saúde mental. Reconexão dos familiares aos filhos, senso de comunidade e evolução pessoal. E o que a gente causa de impacto? É o nosso principal, o que a teoria da mudança gera, a gente estuda isso tudo para ver o impacto. A melhoria do convívio de pessoas com transtornos mentais severos e familiares em sociedade e redução dos sintomas com adesão ao tratamento. Então, a gente, como eu falei, a gente vai passar um questionário que eu elaborei, a gente vai dar uma revisão. E para saber quem está interessado em participar efetivamente, da forma que for, já é muito bem-vindo a participar da reunião da associação. Sua resposta é muito importante para o projeto de construção dessa associação. Então, muito gratidão. Esse trabalho com o Gustavo, Cristina e Luísa é um desdobramento de todo esse processo de Entrelaços, né? De uma boa maneira, vai dar, depois desses 2 anos, 3 anos, dar seguimento. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu queria fazer um convite também a esse grupo, que é o seguinte: nós estamos em processo de uma Conferência Nacional de Saúde Mental que vai dar as diretrizes para a Política Nacional de Saúde Mental daqui para frente. E várias associações estamos organizando uma conferência livre de coletivos, associações e movimentos sociais de usuários e familiares. Nós já temos documentos convidando os núcleos dos coletivos que quiserem participar para fazer sugestões, encaminhar essas sugestões de o que vocês desejam para uma política nacional de saúde mental. E eu vou encaminhar para você, Alexandre, esses documentos. Nós temos já alguns coletivos e associações que já fizeram propostas, vocês vão ter acesso a esses documentos e também fazer sugestões de vocês. A Conferência Nacional está marcada para 17 de março, mas antes, se vocês quiserem discutir e ter propostas, encaminhem para nós. Tá? Vai ser um processo muito bonito, nacional, de associações e coletivos de usuários e familiares. Desculpe aí. Com essa questão da construção, como se associa a todo esse movimento das múltiplas associações que estão buscando novos caminhos. Agora nós vamos falar sobre as experiências, as vivências, né, desse processo. Ele está convidando a avaliar a Isabela e Pedro Henrique. Que bom. Que bom. Vou poder falar um pouco das vivências. De alguma maneira, se associa um pouco a esse convite que o Eduardo faz também, da participação da comunidade da fala. E como também a comunidade da fala pode se associar ao 15 de nós, que é um dos grupos que no momento é online, nasceu, ia nascer presencial, e veio a pandemia e prosseguiu online. Obrigada. Queria agradecer por estar aqui. Meu nome é Isabela Paixão, bom dia para todos. Eu tenho esquizofrenia paranoide diagnosticada há 20 anos,
Sou bióloga e pós-graduada em inclusão e políticas públicas. E sou artista plástica, pintora. Hoje eu vim falar sobre duas palavras que me assombram, né? Acredito que é o grande desafio de qualquer PCD, né? Que é o estigma e o capacitismo. Segundo Rodrigo Bressan, em seu livro Entre a Razão e a Ilusão, desmitificando a esquizofrenia, o estigma é um resultado de como os transtornos mentais são vistos em seu tempo. Hoje sabemos que transtornos mentais são doenças que têm tratamento e devemos trabalhar para que sejam vistos como qualquer outra doença física. Isso é o Bressan, né? O estigma começa na família, em parentes próximos. A família prefere esconder da sociedade e os problemas dos parentes próximos palpitam sermos usuários de drogas. Eu nunca fui usuário de droga, né? Ilícita, no caso. Outros parentes e amigos veem como promiscuidade, usam palavras promíscuas, no caso, né? E na vida social mesmo, as pessoas se afastam, dão desculpa, começam a se afastar mesmo, né? Não tem um apoio, a gente vira um café com leite, um esquisitinho ali, né? A palavra já até diz o nome, né? Esquizofrenia. E aí a gente acaba sendo esquisito. Dão risadas de nossas opiniões e debocham, né? Existe uma frase que é terrível, no estigma. Isto é da sua cabeça. Eu acho pavorosa. O jornalista William Bonner, agora eu vou finalizar aqui o estigma, né? Ele fala em rede nacional, e ele se desculpou por ter utilizado a palavra esquizofrenia como adjetivo negativo. Então, agora eu vou falar um pouquinho do capacitismo. Quando terceiros, como pessoas que estão com acompanhantes terapêuticos ou andando com um amigo, e uma pessoa aparece, né, e fala, você tem um problema, mas em vez de falar para você, fala com o seu acompanhante ou o seu psicólogo, né? Isso é capacitismo no meu ver. Outro fator é quando no emprego, né? Assim, a gente faz vários cursos. Eu, por exemplo, fiz um monte de curso, fiquei tentando arrumar emprego e a gente não acha emprego em lugar nenhum. Aí com a lei 13.146, em 2015, uma lei de inclusão, a coisa melhorou um pouco, né? Porém, é preciso estar bem debilitado. No caso, você chegar lá no trabalho sem estar com o fenótipo de que está doente, você não é recebido porque não está mostrando para o público alvo a inclusão, né? E aí é que entra a minha solução, para mim, né? Eu acabei, para ter voz na sociedade, eu usei a arte, né? A pintura. Eu até não trouxe os meus slides, mas eu posso deixar o meu Instagram, que tem as minhas vivências lá, e tem poucas, né? Eu não coloco muita coisa, mas eu coloco quadros, aquarelas, que denunciam algumas coisas, né? Algumas sensações que a gente tem, né? E o meu lugar de fala foi na pintura mesmo. Foi ali que eu pelas cores, né? Usar cores como cromoterapia, falar... é que não está aqui, mas é bem interessante vocês verem. É no cere.bela, o Instagram. @cere.bela. É isso. Bom dia, pessoal. Eu acho que hoje eu vim aqui falar de uma vivência diferente, que é a vivência de criar duas crianças. Meu nome é Maria Aragão, sou formada em fisioterapia, pós-graduada em educação especial e inclusiva. E como o Gustavo fala muito de sonho, eu vou falar que o meu sonho é ver
a inclusão que hoje as crianças com TDAH e TEA estão tendo na escola, que o adolescente com esquizofrenia e bipolaridade ou qualquer outro transtorno mental possa ter essa inclusão no segundo grau, no término do ensino médio e do final do Fundamental 2. Eu hoje tenho 2 filhos, o Gabriel com 5 anos e a Carolina com 10 meses. O Gabriel hoje apresenta um quadro disruptivo, ainda não sabemos se se enquadra dentro do TEA ou do TDAH e TOD. Então está sendo a nossa luta diária com ele de manter ele bem e estável. E a Carolina, pinga fogo para todo mundo ver. Eu falo muito com Olga que criar 2 crianças é insano. E é essa insanidade de cuidar de 2 crianças que me traz a sanidade de conseguir criar e educar essas crianças. Porque você é exigido o tempo inteiro, você não para. Você está o tempo inteiro fazendo alguma coisa para poder as crianças ficarem bem. E não é fácil. Falar para você que tem dia que tem dia que dá vontade de entrar debaixo da cama e ficar lá escondido. Porque você já acorda, você demora para acordar. As crianças já acordam assim, oi, eu quero brincar, eu quero comer, eu quero fazer isso. O Gabriel almoça perguntando o que ele já vai lanchar. Então, assim, é uma demanda muito grande. E ainda mais agora com as crises que ele vem tendo de acordo com o quadro que ele tem apresentado. Eu falo muito com o Rafael, Rafael, a gente correu para adoção para fugir de alguma coisa e olha aí o que a gente arrumou. Mas assim, não troco meus filhos por nada e é muito bom, porque foram eles que me deram a possibilidade de poder estar aqui, foram eles que me deram a possibilidade de mostrar que, cara, eu não sou diferente de ninguém, eu só tenho um desafio a mais que todo mundo para enfrentar. E agora eu vou passar um vídeo para vocês que eu pedi para minha psiquiatra gravar um vídeo. Eu já assisti, mas eu vou botar aí para todo mundo ver. Eles tentam ajeitar ali o vídeo. Eu vou falar para vocês um pouquinho da pandemia, o que foi pra gente. Vocês imaginem a gente em casa, Rafael ficou desempregado meio uma semana antes do início da pandemia, com uma criança de 2 anos, que estava acostumada a ir para a escola desde um ano, e a gente passou 10 meses literalmente trancado em casa, só saía para fazer compra. Nesse meio tempo, Rafael era síndico de um condomínio, por diversos problemas ele abandonou o condomínio, e a gente encontrou apoio em muitos de vocês que ajudaram a gente. Então a gente também veio aqui também para agradecer a todos vocês por tudo que vocês fizeram por nós, pelo Gabriel e pela Carolina. No Rio de Janeiro, e sou médica que acompanha a Mariá desde 2016, onde a gente já havia fechado o diagnóstico de esquizofrenia, e ao longo desse tempo que eu a acompanho, a gente pode observar a diferença que faz a maneira com que cada paciente encara o seu diagnóstico, encara o seu tratamento, e não coloca freios em determinadas situações da vida, da rotina. A Mariá tem esse diagnóstico desde muito nova, na verdade, um diagnóstico de psicose, foi fechado com esquizofrenia mais adiante um pouco, mas esse diagnóstico e os sintomas que ela apresentava nunca a impediram de buscar uma formação acadêmica, mulher formada, por algumas vezes ingressou aí no campo do trabalho. Maria se casou, Maria constituiu família, tem hoje 2 filhos, né? Isso foi um motivo até de um embate, num bom sentido nosso, né? Por conta das medicações que ela usava,
mas ela bancou o desejo dela. Lógico que a gente tentou minimizar aí todos os efeitos que a medicação poderia ter na gestação. E hoje Maria tem 2 crianças lindas com ela. Então eu acho que o diferencial quando a gente trata um paciente com um diagnóstico de tamanha gravidade, como é o diagnóstico de esquizofrenia, é a maneira com que esse paciente vai lidar. Né? Eu acho que a gente tem aí um exemplo na Maria. Ela hoje vive com uma estabilidade dentro do possível, do quadro dela. Claro que de vez em quando alguns sintomas surgem, alguns sintomas ficam piores, mas a gente vai controlando isso através da medicação. Hoje ela faz uso de apenas uma medicação antipsicótica. Já chegou um período onde a gente tinha que usar algumas outras opções, né, associadas. E eu fico muito feliz que ela encare o diagnóstico dessa forma e esteja hoje envolvida aí nesse processo do IPUB, nesse grupo aí que eu acho tão saudável para ela, e podendo passar a experiência dela para outras pessoas. Obrigada a todos, obrigada Maria por ser esse paciente tão querido, tão dedicado ao seu tratamento. Opa, bom dia. Meu nome é Pedro, eu sou paciente também, eu tenho esquizofrenia paranoide, diagnosticado desde 2013, e eu vou contar um pouco da minha experiência como paciente e a questão do recovery, como me recuperei, entendeu? Assim, eu não vou fazer algo muito estruturado porque tem sido um desafio essa semana tentar olhar para trás e reviver todas essas coisas do passado que eu sofri, e tem sido um processo bem difícil essa semana. Mas quando eu fui diagnosticado em 2013, eu estava numa situação de surto, que olhando para trás já vinha desde 2010, e eu fui internado. Depois que eu fui internado, eu tentei voltar para a faculdade, eu não conseguia, né? Porque, por um lado, a questão dos remédios, conseguia eliminar os sofrimentos, mas os remédios estavam muito fortes. Então, eu não conseguia fazer mais nada. E um problema que eu tinha é que quando eu ia no meu psiquiatra, eu falava, estou sentindo isso aqui, isso aqui, isso aqui, não estou conseguindo fazer isso, isso. Aí ele falava, cara, isso é sintoma da doença. E me tacava mais remédio. Aí eu ficava mais mal. Aí reclamava mais. Aí ele falava, cara, isso também é sintoma da doença. E me tacava mais remédio. Chegou uma época que eu tomava a dose máxima de risperidona, quetiapina, Aldol e vários outros. Então, eu fiquei incapacitado, entendeu? E fora isso, o discurso dele era muito assim, sua vida acabou. Eu faço psicologia na UERJ, eu passei em 3º lugar. E ele falava, cara, você nunca mais vai estudar, você nunca mais vai fazer isso, você nunca vai fazer aquilo. E ele chegou para minha mãe e falou isso uma vez, e minha mãe quase infartou também. E nisso passou, isso foi 2013, 2014 eu passei literalmente na minha cama, vendo série, que ela teve também registrado. E em 2015 para 2016 a minha mãe soube de um tratamento diferente, que era MTR, né, estimulação, essas coisas. E ela me levou nessa psiquiatra. E eu tinha muita resistência, não queria mais falar com psiquiatra, ninguém. E acho que, se não me engano, eu faltei uma vez, que eu não queria ir, ela conseguiu me levar na segunda. E ela começou, eu cheguei lá, ela era uma psiquiatra totalmente diferente. Ela chegou e, cara, me conta um pouco dessa história. O que aconteceu com você? O que você sente? Eu fiquei, como assim? Ela tá me escutando como se eu fosse uma pessoa. Parece bobeira, mas não é. E de lá pra cá, a gente começou, eu tô em tratamento com ela e continuo melhorando. E ela sempre me escuta. Acho que o diferencial dela é que ela sempre me escuta. Ela fala, o que você quer fazer? Como é que você está se sentindo? O que você está sentindo de sintoma? Como é que está a medicação? Ela tem esse diálogo direto comigo. Aí veio, 2016, eu vim melhorando, mas muito estável, nessa coisa de tentar buscar um remédio que se adeque, que combata o sintoma, mas não me prive muito. E quando foi em 2020, veio a quarentena e teve toda uma questão
curatela e você tem que passar todo por um processo judicial, e começou a levantar essas questões de estigma que eu sofri tanto na minha vida. E não sei porquê, eu comecei a ler muito, na quarentena não tinha o que fazer, e eu achei lá em casa um livro do Dr. Leonardo, que é aquele Entendendo Esquizofrenia. Aí eu comecei a ler ele e tal, e achei muito estranho, como assim, é outra visão, sabe? Tipo, que a pessoa, aí me deparei toda com a questão de recovery, que a pessoa, tipo, tem suas limitações, mas pode, sei lá, pode, dentro das suas limitações, pode ter uma vida ativa e tal, mesmo que limitada. E eu acho que isso foi muito um marco na minha vida, porque eu nunca tinha escutado aquelas coisas. Pra mim era tipo, esquizofrenia era tipo, sei lá, um câncer terminal pra mim, até aquela data, assim. Fora a minha médica, mas minha médica sempre teve essa abordagem de tratar a pessoa e não só a doença, mas tipo, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu comecei a entrar no site, entendendo esquizofrenia, ler testemunhos, ver vídeos, tipo, muitas pessoas aqui, tipo, que eu vejo no YouTube que estão aqui hoje. Mas foi isso, de certa forma. E eu comecei a pensar, tipo, hoje, em retrospecto, o que, tipo, causou eu melhorar, assim, tipo, conseguir voltar para a faculdade, estudar. E eu acho que, tipo, quanto mais as pessoas me tratavam como pessoas e não só como uma doença, eu acho que eu comecei a melhorar, sabe? Quanto mais isso acontecia. Assim, eu tenho a sorte de ter uma mãe que faz psicologia, que estuda a fundo essas coisas. Eu tenho sorte de ter uma religião, uma comunidade que, tipo, me aceita todo mundo do jeito que é. Eu tenho sorte de ter amigos que, tipo, não ligam pro meu diagnóstico. Tipo, eu me lembro que uma vez, na minha segunda internação, quando eu voltei pra casa, tipo, o pessoal foi lá em casa e me levou pra comer cachorro-quente, eu não conseguia nem andar direito, me carregaram. Então, tipo, eu tenho a sorte de, tipo, ter pessoas que me aceitam do jeito que eu sou, pessoas que me escutam. Teve até uma experiência que eu achei muito fascinante, assim, como terapeuta e psicólogo, que uma vez a gente estava aqui no IPUB, eu não me lembro o que era um programa que tinha, aí teve tipo uma seleção, aí tinha vários pacientes, tipo, não só do Rio, mas de outros estados. A gente sentou numa roda e tal, e tinha um menino, não um menino, tipo, ele já tinha quase uns 40 anos, que ele chegou daquele jeito, babando, tipo, tava todo paradinho, pálido, e a gente começou a conversar e trocar experiência, e, pô, como é que é pra você esse sintoma, o que que tá acontecendo contigo, como é que é a tua vida? E foi interessante que, tipo, eu vi ele literalmente ressuscitar na minha frente, sabe? Ele saiu de lá outra pessoa. Então eu acho que, tipo, não só o estigma, mas como o isolamento e a solidão é pior ainda, entendeu? Porque tem um fenômeno lá no meu bairro, eu moro aqui na Tijuca, que eu tava falando até com o professor Bel, que, tipo, eu chamo de mendigo de classe média. Que é basicamente o seguinte, tipo, a pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia ou outro transtorno mental grave. A família aluga um apartamento e deixa a pessoa sozinha lá. E só aparece quando dá um problema. A gente tem 2 casos disso no meu prédio, por sinal, no meu andar. E eu acho que o que mais mata é isso. Tipo, a doença é controlável, o sintoma é controlável. Entendeu? Você toma o remédio, desde que ele esteja bem ajustado a você, o sintoma está bem. Mas, tipo, não existe pílula para alma, sabe? Para essa questão de, quando você mata a esperança de alguém, assim, tu fala, cara, você não vai mais fazer nada. Ainda mais quando vem de um lugar de autoridade, como um médico, acabou, tipo, é só um corpo. Acabou a sua alma ali, acabou a sua esperança. Então, eu acho que a minha experiência de recuperação, hoje eu tô meio mal, porque, tipo, essa semana toda tive que lidar com essas coisas do passado, já aflorou muita coisa, mas, tipo, normalmente é imperceptível na minha vida, assim, dentro das minhas... Eu sei as minhas limitações, eu sei como, tipo, eu tô um pouco estressado, aí eu tenho que ficar mais trancado em casa, entendeu? Mas é como, sei lá, diabetes. Minha avó tem diabetes, e eu vejo que, tipo, o jeito que a gente trata, mais ou menos, é melhor, tipo, não come tanta doce, se controla, percebe como tá vindo. E assim, tipo, eu tenho uma vida, tipo, eu voltei pra faculdade, acho que consegui um estágio pela primeira vez e a minha vida tá fluindo, mas o que eu percebo é isso. Não só em mim, mas a diferença nos outros pacientes é isso, tipo, a minha mãe nunca olhou pra mim e falou, tipo, fica aí no seu quarto trancado, sabe? É tipo, o que você consegue fazer? O que você quer fazer? Entendeu? É isso. Tipo, nunca tentou podar minha potencialidade. Eu vejo muito isso nos meus outros pacientes, que eu escuto, eu gosto de conversar muito, e a diferença entre quem se recupera ou não é isso.
Não é tanto na questão do remédio, mas tanto na questão da integração daquela pessoa na sociedade. Porque todo mundo já sofreu com estigma, todo mundo já foi no médico e, sei lá, a mãe falou, é esquizofrênico, você é tratado tipo um bicho, sabe? Ou às vezes até na minha própria faculdade de psicologia, tipo, esquizofrênico, querendo ou não, é um palavrão, é usado pra, sei lá, menosprezar, ainda mais com essas questões de política, fulano é esquizofrênico, fulano é esquizofrênico. Então, isso vai minando você, que tipo, o que eu sou no mundo? Eu sou um esquizofrênico, eu sou uma doença. E o que muda, acho que na vida das pessoas, até tipo, pacientes que eu escuto, quando tem reunião de grupo, acho maravilhoso, a gente troca muito e tal. E você percebe que quem está melhor é quem consegue ter uma vida mais ou menos, tipo, social, ter amigos ainda, ter dentro dessas limitações. Tem gente que é músico, tem gente que, tá fazendo dinheiro com o mercado de criptomoedas. Então, eu acho que, tipo, é muito mais que uma pílula que você tem que dar, sabe? Eu acho que nossa sociedade tem muito essa questão de ter pílula para tudo, mas, tipo, algo da complexidade de uma doença assim, o tratamento tem que ser tratar a pessoa só, e também, e não só a doença. Então, é isso que eu percebo. Agradecer a presença da Elizabeth, Luiz Eduardo, Orlando, Luísa, Gustavo, Cristina, Maria, Pedro, Isabela, a possibilidade de estarem aqui partilhando com a gente toda essa experiência que vem concorrendo nesses últimos, no caso do Entrelaços, já nesses últimos 10 anos, na comunidade da fala e do projeto Eduardo Eduardo, mais de 10 anos, né? E várias coisas, quer dizer, como é que seria importante as pessoas se formarem, como é que se acessa a essa conferência, que é importante, como, de alguma maneira, o Entrelaços está aberto a pessoal da comunidade da fala, o mês de ação, o hábito, também está aberto às famílias, aos pacientes, aos usuários, aos vulneráveis, aos temas. Se a gente, no fundo, são vivências de pessoas, e todos nós aí, a gente tem depoimento da psiquiatra, da Maria, que são dos profissionais de saúde, a nova postura que rompe essa ideia de acabou, a vida acabou. Né? A gente vai passar um vídeo agora de homenagem a Tiago. Tiago coordena o 15 de novembro. Bom dia a todos. Vou falar brevemente. As pessoas que estão aqui na mesa, né, são parte e fruto do processo que a gente faz de recuperação para empoderar outras pessoas. Nesse caminho, né, que a gente percorre, a gente tem muitas intempéries, muitos desafios, muitas coisas que nos atrapalham, né, por causa da doença, por causa dos sintomas. O sintoma nunca é uma coisa boa, né, uma coisa ruim. Então, assim, por exemplo, ver eles falando aqui, ver as pessoas apresentando, vocês participando, vendo, já é uma vitória de todos nós, né? Porque a gente espera isso para todos os familiares e os pacientes. E eu queria agradecer também imensamente uma pessoa aqui, 3 pessoas, né? Esse cara que está me tirando foto aqui agora, o Dr. Leonardo, sem ele eu não ia conseguir chegar onde eu estou, né? Porque eu acho que eu também faço um trabalho importante como coordenador, graças a ele, graças à minha mãe, graças à minha mulher, graças à minha família, graças ao tratamento que eu faço, graças aos remédios que eu tomo. Eu não estou livre dos remédios ainda, mas quem sabe um dia eu não possa sonhar alto e pensar assim, né? Então eu quero agradecer humildemente ao Dr. Leonardo que está aqui, ele sempre foi um cara que me ajudou muito, a minha mãe também, que sempre cuidou de mim maravilhosamente bem, a minha mulher. E assim, o mais legal disso tudo é essa situação de poder ajudar, né? Já vou acabar já.
o mais legal disso tudo é poder ajudar as pessoas, né? Que as coisas acontecem por algum motivo. Às vezes, se eu estou curado hoje, eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém, isso aconteceu com certeza para futuramente ajudar todos, né? E que bom que isso aconteceu, porque hoje eu posso, né, ter uma visibilidade, dar visibilidade a outras pessoas que também querem ter um lugar ao sol, né? Então a minha contribuição com vocês vai ser sempre esse laço, esse elo, né, que a gente possa ter e dar ao próximo esse auxílio, essa ajuda, e que seja grandiosa, que a gente sonhe alto e voe cada vez mais alto para todo mundo isso. Tá bom? Obrigado. Bom dia, para quem ainda não tem bom dia hoje. Então, eu acho que a maioria aqui já teve o conhecimento do falecimento da Liana. A Liana foi uma parceiraça nossa, né? Participa do Entrelaços praticamente desde o primeiro grupo, do segundo grupo. Ela foi do grupo Construindo Horizontes, depois do 15 de Nós, do Trilhando Caminhos. Mas, infelizmente, ela nos deixou e a gente queria aqui prestar uma singela homenagem. Foram fundamentais. Ver a forma, o LIP, a forma da abordagem da esquizofrenia, a forma da questão. Eu sei que o que eu digo é que eu sei que eu tenho uma vulnerabilidade e que precisa de atenção, mas eu não gosto de rotular. Que existe uma luz, que existe um final, que existe um trem que pode te guiar. Foi o espectro de pessoas que são formadas, que são hiperinteligentes e que ao mesmo tempo tem uma conversa. Parece que é o dia de sol e o dia de nevasca, de tornado. O dia de sol, a pessoa assim, oi, vamos pra, sei lá, vamos ter uma conversa sobre espiritualidade, vamos ter uma conversa sobre política, vamos ter uma conversa séria. O dia de chuva, mas por que ele não me liga? Foi fantástico, porque eu disse, gente, primeiro que eu senti todos os olhares voltados para mim, e segundo que Leão da Maria Leonina, eu gosto disso, na plateia. E segundo que eu disse, poxa, eu tenho uma voz também. O paciente também tem voz, né? Não é só pai daqui, pai fala daqui, pai fala de lá, pai fala. Mas, opa, eu cheguei aqui de paciente, mas eu acho que eu também posso ter direito de falar uma coisa. Ou posso, oi, aqui nem criancinha, posso falar uma coisinha? É uma coisa assim. E assim, foi muito bom. Nossa, acho fundamental você olhar de uma nova perspectiva e pensar que existe possibilidade de cura e pensar que tudo é uma questão de como você se relaciona, como você enxerga, como você foca, como você, o prisma, o enfoque, o ponto de vista, tudo eu acho que é fundamental. Não tem como a sociedade trata as pessoas que não têm valor. O seu cérebro não vai encolher, não vai nada disso. Essas coisas que as pessoas dizem que
vai tanto a doença quanto o remédio faz, não vai nada disso acontecer. Isso é importante, isso é fundamental. Eu acho que a coisa do conhecimento da doença é importante. Agora, eu acho que você ter noção, é como disse a minha amiga, ela ter noção do que o outro vive na realidade, sim, mas assim, primeiro que eu não sou incapaz, eu não sou retardada, eu sou capaz de fazer uma faculdade, posso até ter dificuldade, mas eu sou capaz de estudar, eu sou capaz de entender, eu não tenho esse comprometimento cognitivo todo, então eu vou em frente. Tudo que você gosta, inclusive trabalhar e estudar, é fundamental. Fundamental. Agradecer a presença de todos. Depois de 3 anos a gente volta a se reunir. A presença de todos os grupos, tá? Que eu acabo não citar, mas pode citar todo mundo. Agradecer a presença do Eduardo, do Nelson, tá? E de todas as pessoas de todos os grupos, tá? Que está aqui, agradecendo a Elias, Olga, Leonardo, tá? E Silvana, que não pôde estar aqui hoje, em função de uma cirurgia que ela teve que fazer ontem. E vamos ver de que maneira a gente segue em frente, tá? Como disse a Liana. Bem, o lanche agora está à discussão, isso aí.